Fala pessoal, decidi fazer esse vídeo exclusivamente para você que é cliente São Lucas. Mais uma vez queria agradecer por você confiar a nós, ao meu time, a nossa equipe toda. São mais de 60 profissionais focados em atender o seu infoproduto, a sua contabilidade do mercado digital, a sua contabilidade do 6 em 7. Me chamo Leandro Bueno, sou o CEO aqui da São Lucas Contabilidade e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre todas essas mudanças, todas essas questões que estão vindo à tona nos Mastermind, que estão vindo à tona até mesmo em grupos de Facebook, enfim, que tem muita gente falando a respeito das mudanças, principalmente pontuadas pela Hotmart e por outros gateways de pagamento. Eu decidi fazer exclusivamente para você, que é cliente da São Lucas, sobre essas questões dessas mudanças, como se fosse em modelo de webinar, para você assistir no seu tempo, ao seu momento. E claro, se tiver quaisquer dúvida, não deixe de entrar em contato com o nosso time a respeito de todas essas questões que eu vou passar agora mesmo para você. Talvez não fique tão claro ainda assim haja algum desentendimento por parte de vocês. Insisto e repito, não hesite em nos chamar nos nossos canais oficiais, quer seja WhatsApp, e-mail, enfim, quiser vir aqui fazer uma videoconferência exclusivamente com você, nosso time todo estará à sua disposição. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e falar um pouquinho sobre todas essas questões das regras de coprodução, da GIMP, da questão dos juros, da receita sobre juros, quando você faz a venda de um infoproduto parcelado. Bom, primeiramente, como funciona então o processo de split de vendas, né? Ou seja, o processo da divisão entre expert e coprodutor. Aqui eu vou chover um pouco no molhado, mas é importante olhar o processo antes da parte fiscal. Eu sou um expert, aliás, diga-se de passagem, eu sou um expert, né? Eu tenho também o meu infoproduto, também essas mudanças estão me atingindo. Eu firmo um contrato com um coprodutor, quer seja de tráfego, landing page, gestão de infoproduto como um todo, copy, collab nas aulas, 2 professores falando sobre o mesmo produto, enfim, sobre qualquer circunstância, sobre qualquer situação. E aí você tem então essa parceria firmada e após essa parceria firmada, após o lançamento do infoproduto ou até mesmo da recorrência, do semente, seja qual for o tipo de lançamento que você faça aí, ambos detêm de um percentual sobre a venda. Sobre a venda, que significa receita líquida, que é nada mais nada menos do que a venda bruta, ou seja, vendi 100 mil reais, por exemplo, eu vendi 100 mil reais, a Hotmart me reteve lá 10% de comissão, me pagou 90 mil reais. E desses 90 mil, suponhamos que eu fiz uma coprodução meio a meio, 70-30, whatever, a forma que você fez aí a coprodução. Com isso, então, o gateway de pagamento faz a transferência de mais 30 para cada qual, respectivo produtor e coprodutor, expert e coprodutor. Então, aqui sem novidade, por óbvio, não mudou absolutamente nada neste processo. Seja da Hotmart, seja de qualquer outra plataforma da Eduz, ela continua da mesma forma. E aí, como funciona, então, após esse processo de venda, de lançamento do seu 6 em 7, como funciona o processo de emissão de notas fiscais? Então, a emissão da nota ou infoproduto, esse e-book, o fato gerador da emissão da nota fiscal é a prestação de serviços, ou seja, se o aluno tem acesso imediato às aulas, a nota fiscal deve ser emitida ato contínuo. Isso é o que a maioria das prefeituras exigem, ok? Algumas, para não dizer a maioria das prefeituras, exigem então dessa forma. No entanto, porém, grande parte, para não dizer a maioria absoluta, do mercado emite a nota após o período de garantia, normalmente 7 dias. Porque isso ocorre, vou até complementar aqui, isso ocorre habitualmente
dentro do mês. Então, não há prejuízo para o aluno, claro, nunca deixe de emitir a sua nota. Com isso, a emissão também é feita, então, por gateway de pagamento, gateway de integração através das principais plataformas de emissão automática de notas. Aqui, por exemplo, a gente usa e indica o eNotas, sob a responsabilidade de faturamento bruto correspondente a cada qual. Neste mesmo exemplo aqui que eu dei acima de R$100 mil, eu vendi R$100 mil, suponhamos que é meio a meio, 50% para cada um, já estava se fazendo split, ou seja, eu emito 50% dos alunos, o meu coprodutor emite 50% e está tudo certo porque nós estamos amparados juridicamente por um contrato de coprodução e o caminho, eu chamo sempre de lastreabilidade e rastreabilidade, né? Então, o lastro do dinheiro, vou chamar assim, lastro do dinheiro, se faz de forma tal, pela Hotmart, o exemplo, né? Direto para a conta corrente de cada qual. Então, não há nenhum problema quanto a isso. O que está sendo dito, então, nos grupos de Facebook, nos Mastermind da vida e demais aí, né? Eu deixei um pronunciamento público aqui, claro que vou deixar o infoprodutor, o coprodutor que deixou esse pronunciamento anônimo, né? E ele traz lá. Lembrando que nenhum cliente nosso teve esse tipo de autuação, tá bom? Após ser multado pela Receita Federal, venho trazer informações importantes para os grupos que participam. Todo mês a Hotmart envia DIMP para a Receita Federal. É uma declaração acessória, daqui a pouco eu vou explicar, com o faturamento do produtor. O informe vai com valor cheio, inclusive acrescido dos juros que o cliente paga no parcelamento. Ou seja, a nota fiscal tem que ser emitida um valor integral e não só o valor do produto. Aí ele traz ainda: a Hotmart informa a Receita Federal as vendas do produtor principal, a conta, ou seja, a conta que o produto foi criado. Quem tem coprodução recebe o percentual na sua conta Hotmart, mas todos os informes de faturamento são enviados para o produtor principal, segundo palavras deste coprodutor. Para a Receita Federal não existe duas pessoas faturando uma venda, apenas o principal. O risco do coprodutor é somente no saque e movimentação bancária. Isso acaba com o split de notas, afinal todas as notas têm que ser emitidas agora pelo produtor principal, já que a Hotmart informa para a Receita que 100% das receitas foram feitas pelo CNPJ dele, mesmo com coprodução. Todas essas informações foram confirmadas pela Hotmart. Eu não tenho evidência nenhuma disso, esse rapaz não é meu cliente, eu não tenho como chegar a ele efetivamente sobre esse fato. Mas qual que é a minha percepção sobre os fatos? A respeito da DINF, né? A DINF é uma obrigação acessória das empresas com atividades de meio de pagamento, ou seja, a Hotmart é um meio de pagamento, é um gateway de pagamento. Pagar-me, Hotmart, EDAS, Monetize e por aí vai. Se tornou obrigatório, então, essa obrigação acessória desde janeiro de 2020, de acordo com esse convênio estabelecido pela Secretaria da Fazenda Estadual em 2016. Então, eles prorrogaram para começar a mandar essa declaração através de 2020. Aqui tem um link, caso você queira ver ou mandar até para o seu advogado. O que vem a ser uma declaração acessória? Então, vamos explicar aqui. O Estado, a União e os municípios possuem dezenas de obrigações acessórias, que se chamam declarações, né, exigidas por todo tipo de empresa, do MEI a SA. Esta declaração acessória, que é a DINF, é apenas uma de tantas outras declarações que cruzam, eu chamo de brinco, Lé com CRE, né? Débito com crédito, ou seja, se A pagou para B, B, por sua vez, deve declarar a renda que A declarou. Tem que cruzar tudo com tudo. Isso serve para tudo, desde MEI até SA, ok? Para você, então, para a gente não se estender no assunto de declaração acessória, porque é um assunto bem complexo, você só precisa entender que, como imposto de renda pessoa física, a sua declaração de ajuste anual, é uma declaração acessória, entre aspas, para você, existe algumas declarações acessórias para a sua empresa.
Ou seja, apenas afirmar em declaração, você declara sobre os fatos já ocorridos. Então, tudo está sendo cruzado, absolutamente tudo que passa na sua conta corrente, os órgãos governamentais já sabem. Passando então sobre a questão de entender o que é uma obrigação acessória, vamos entender a própria DINF. A declaração acessória DINF é uma declaração que deve ser declarada, já dito, por todas as instituições que transacionam por meios de pagamento, seja cartão de crédito, débito, Pix, não importa. E ainda, além dessas declarações, pasmem, temos uma outra chamada e-financeira, que também cruza os dados financeiros. Então, como já disse, não adianta fugir, tá tudo cruzando com tudo. Agora, quanto à argumentação, nós temos aos montes, frisa-se aos montes aqui, tá? Para nos defendermos sob a tese da coprodução. Entre aspas aqui, tá? Uma tese, sem termos que bitributar a receita dos lançamentos digitais. Por quê? Veja, se o expert João faz um lançamento com a coprodutora Maria e dividem a receita bruta em 50% para cada, por óbvio que cada um, como eu expliquei lá em cima, irá receber na sua conta corrente o valor correspondente. Portanto, o fato não está na declaração em si, mas como as instituições, isso não somente a Hotmart, todos os gateways de pagamento, estão declarando a receita recebida de João e Maria. Ambos, expert e coprodutores, têm um contrato com qualquer meio de pagamento. Todos os dois, ambos têm um contrato com a Hotmart. Ou seja, eu enquanto expert, eu enquanto coprodutor, eu tenho um contrato com a Hotmart e essa, por sua vez, faz o pagamento na conta corrente respectiva. Desta forma, ambos devem obrigatoriamente se calçar, coprodutor e expert, dessa confusão. Como, Leandro? Tendo um contrato de parceria, o que a gente chama informalmente de joint venture, formalizando aí e dando instrumento jurídico para uma futura fiscalização que vai servir como base. Ter a sua contabilidade, a nossa contabilidade, a gente cuida aqui, né, de forma financeira e fiscal em dia é fundamental, tudo certinho, débito com crédito. Emitir todas as notas, cada qual com a sua receita bruta, idem. A culpa, entre aspas, aqui não é da Hotmart ou qualquer meio de pagamento. Não temos gerência, então, né, sobre tal declaração. Ou seja, se você tem tudo isso e se a receita vier cobrar dando indícios de diferença de receita, você tem como provar. Receita, faturamento bruto. Então, se a Receita Federal vier te cobrar e você tem tudo isso, você tem como provar, tem como dar evidências, tem como dar lastro. Não significa que você não vai ser fiscalizado. Aí é uma escolha que todo empresário, assim como eu, deve ter. E o que eu estou aqui orientando, existe o risco, sempre existirá. Empreender é um risco por si só. Porém, todavia, eu recomendo fortemente que você tenha todos esses caminhos e, claro, se vier a ser fiscalizado, no futuro, se defenda porque é seu direito. Você não pode abrir mão do seu direito. O que podemos fazer em cada caso é nos resguardarmos de todas as evidências do que de fato está sendo operado / transicionado sobre a sua receita, sobre a receita da sua empresa. E claro, nos resguardarmos com todos os documentos possíveis e imagináveis que dão lastro e rastreabilidade. Agora, sobre o argumento de que a declaração está sendo mal preenchida e com isso, entre aspas, né, mal preenchida, e com isso eu tributar pela receita total, sendo a minha cota parte da produção, coprodução ou apenas 50%, é uma defesa judicial palpável e tangível. Poderá defendê-lo no futuro assim com essa tese. Afinal, a gente tem total segurança no âmbito operacional de que a sua receita foi 500, não 1.000, foi 50 mil, não 100 mil, foi meio milhão, não 1 milhão, foi X, não Y, não importa, porque senão, de fato, você vai acabar sendo bitributado. Ora, a sua receita foi 1x, não 2x. Então, nesse exemplo ainda de 100 mil reais, o meu coprodutor faturou 50 mil, eu, expert, faturei 50 mil.
Se eu, expert, emito a nota para todos os alunos, eu tenho que emitir de 100 mil. E o coprodutor vai emitir nota para mim, de 50 mil. Aí eu, expert, estou pagando 100 mil de imposto sobre 100 mil de imposto e o coprodutor sobre 50. Então fica um jogo desigual e desumano, para não dizer outra coisa. Claro, desde que ambos estejam no mesmo gateway de pagamento, ou seja, as duas contas, por exemplo, têm que estar vinculadas na Hotmart ou qualquer outra, com contrato e com todo o respaldo operacional e jurídico, sob condições, então, já ditas aqui nessas três linhas que eu enxerguei de imediato. Ainda você tem, então, a questão de criar uma SPE, uma Sociedade de Propósito Específico, ou uma SCP, Sociedade por Cotas de Participação. É um caminho para uma sociedade, não uma parceria, né? Então, a parceria é quando você tem coprodutor e expert. A sociedade é quando você, de fato, é sócio de outrem. Que usamos por aqui, inclusive esse modelo, desde sempre com alguns experts e coprodutores que queiram, de fato, ser sócios. Queiram, de fato, ser sócios. Serem sócios. Que venhamos e convenhamos, não será possível para a maioria do que está no mercado digital. Sair fazendo sociedade com todo o expert que aparece a torto e direito. Você há de convir que isso é um tanto quanto complexo, você acaba de conhecer o expert, digamos, você enquanto coprodutor, enfim. Então esses são os pontos que eu queria trazer a respeito destes fatos, ok? Qual foi o pronunciamento da Hotmart? Eu recebi um e-mail, todos vocês infoprodutores receberam um e-mail, este e-mail, que eu não vou ler ele por inteiro, mas em suma, ele fala o que? Esse e-mail da Hotmart, aqui ó, Evicom é uma empresa de treinamento, a minha empresa de treinamentos, ok? Ele fala sobre a questão da receita financeira, da receita de empréstimo, não, perdão, da receita de juros, melhor dizendo, né? Por isso, estamos aqui para deixar tranquilo, ele fala como ativar, né, incluir a taxa de parcelamento. Se você cobra a taxa de parcelamento e se essa receita é sua, você deve sim emitir dentro da nota fiscal. Agora, se a receita financeira, juros sobre parcelamento, for receita da sua empresa, não teria como a gente não tributar. É uma receita da sua empresa. Porém, no entanto, a sua empresa não tem autorização para obter receita financeira. Apenas receita com juros de mora, no caso de atraso, né? Um exemplo, caso você tenha essa modalidade. Então, teria sim que ser incorporado ao valor final do produto, ok? Teria sim que ser incorporado. O ideal, então, seria exigir uma memória de cálculo dos gateways de pagamento para que você possa saber exatamente qual foi a receita bruta de cursos e qual foi a receita bruta do custo lá do parcelamento que você cobrou embutido ali no parcelamento. Já no caso dessa receita for incorporada ao gateway, ou seja, a receita é dele, não sua, existe algum caso assim, nesse caso você não tem que emitir, porque não é um faturamento seu, não é uma receita sua, pois a receita financeira não se emite nota fiscal, apenas reconhece a receita. Afinal de contas, você já viu, então, como é que eu vou emitir uma nota fiscal? Vou no banco fazer um empréstimo e falar para o banco, me faz uma nota fiscal desse empréstimo que você está fazendo? Não tem como, né? Perfeito? Então, não seria mesmo o caso da emissão da nota. Então, resumindo nessas questões, teríamos que emitir se a receita for sua. Quais são os riscos, então, ameaças e oportunidade? Disso tudo que eu disse. O risco é cruzamento das declarações acessórias. Então, a Hotmart envia a DIP, ok? Nós enviamos, por exemplo, a DEFIS, que é a declaração, o IRPJ, né, antigo IRPJ do Simples Nacional, e o SPED contábil, então, do SPED fiscal do lucro presumido, né? O lucro presumido. São declarações anuais, além de outras tantas mensais que eu não vou levar em consideração aqui. Então, aqui nessa declaração, eu declaro que você faturou, sei lá, R$1 milhão, ok? Você, enquanto coprodutor, ou até mesmo expert. E a Hotmart envia DIP e declara que você faturou R$2 milhões. Então, aqui está o gap. Aí nós vamos ter que provar por que é 1 e não 2. Esse é o ponto, caso isso aconteça. A fiscalização de ofício do fisco
tendo como que o contribuinte se defender, então ela vai ser eletrônica, sendo cruzado os dados, né, caso isso ocorra. E você irá, então, receber uma notificação e terá que se defender, ok? E a oportunidade, então, seria você formalizar uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, Sociedade de Propósito Específico, o modelo que eu usei desde o princípio com alguns coprodutores de grande porte, ou uma sociedade de fato, que é a tal da limitada, para você realizar uma sociedade aí com este coprodutor, até mesmo com esse expert, depende de como você se encontra aí. Então é sobre isso que eu queria falar, eu vou compartilhar esse material com vocês aqui no e-mail, na nossa lista de transmissão no WhatsApp, vou subir isso aqui para vocês. Vejam, e a minha recomendação, a nossa recomendação, nosso posicionamento da São Lucas é: se você quer assumir o risco, saiba que sim, existe um risco, que esse risco, se é pequeno, médio ou grande, não dá para mensurar, porque é algo muito novo, mas sim, existe um risco sim. Você pode assumir esse risco desde que esteja ciente desse risco e que lá na frente você tenha que contratar um tributarista, um advogado tributário para defendê-lo, para defendê-la. Ou ainda, alternativa B, você fazer uma sociedade com estes coprodutores que você tem, com o expert, cada um, com cada produto, e aí ter uma conta só no Hotmart e seguir, ou qualquer outro gateway de pagamento. E ainda, alternativa C, você tirar essa coprodução da emissão de notas, emitir 100% das notas, neste exemplo que eu dei aqui a todo momento, faturar R$100 mil, o seu coprodutor ou o seu expert, o contrário, também é verdadeiro, o dono da conta lá, né, vai emitir a diferença, os 50 mil, para você, e você vai pagar. Você não vai pagar, né, porque o dinheiro entrou direto para ele. Você só vai receber essa... Você vê como é incongruente, né? Pensando agora. O fato gerador da emissão da nota é a prestação de serviço. Foi prestado serviço para quem? Para o aluno final. Foi prestado serviço para o aluno, para o consumidor final. Não foi prestado serviço necessariamente para você diretamente, mas indireta ou diretamente, a depender do ponto de vista, tem como a gente administrar isso, eu diria até de uma forma até razoável. Percebam isso? Falando aqui, eu começo a pensar, né, um pouco mais além, um pouco mais à frente numa futura defesa. A Hotmart manda o dinheiro direto para a conta do coprodutor. Este é o ponto. Os gateways de pagamento dividem a receita para cada conta corrente. Então, como é que eu emito uma nota, eu enquanto coprodutor, para o meu expert, por exemplo, e fico esperando essa receita, recebendo de uma outra empresa, originado de um outro CNPJ, não saiu da minha conta. Isso é maluco, né? Maluco. Ah, saiu da sua conta da Hotmart. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque da conta corrente que saiu, né? É uma transação bancária, uma transação financeira, foi da Hotmart, não foi da sua, né? Enfim, fica aí então as possibilidades para você. Insisto, em caso de dúvidas, caso queira esclarecer, não deixe de nos contactar, falar com o nosso time de especialistas, e aqui internamente nós temos um setor jurídico para apoiá-lo caso necessário. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus, bons negócios, múltiplos 6 em 7 e contem sempre com a gente. Tamo junto.